Olá para todos e todas. Meu nome é Douglas Biagio Puglia, sou professor de História e essa é a aula de número 2 da plataforma Mais IFMG do curso Pré-ENEM em Ciências Humanas e suas Tecnologias. Bem, nessa segunda aula nós vamos começar a tratar sobre o mundo antigo, ou pelo menos falar de parte desse mundo antigo. Mais especificamente, nós vamos tratar sobre a sociedade romana e a expansão de Roma. Afinal de contas, quando nós pensamos sobre Roma antiga, uma das coisas que nos vem à imagem, ou pelo menos no pensamento popular, aquele primeiro momento ali, a gente sempre imagina o Império Romano, a expansão de Roma e o tamanho que Roma representou para aquele momento histórico. Ora, mas entender isso é entender principalmente a expansão, as consequências dessa expansão e como ela vai acabar por impactar decisivamente não apenas a área militar, a área bélica, mas também impactar questões de ordem social, política e econômica naquela sociedade. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é: a sociedade romana era uma sociedade muito complexa, ok? Ela era uma sociedade no qual nós vamos ter interesses diversos e o processo de expansão, ou seja, de guerra e a partir dessa guerra dominar áreas e outros povos, foi algo fundamental. Foi um ponto muito específico e importante dentro daquele contexto. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é como que se produzia Roma, ou melhor dizendo, como era o modo de produção romano. O que isso quer dizer? Para você entender uma sociedade, muitas das vezes nós temos que entender como essa sociedade trabalha, como é organizado o mundo do trabalho, pois a partir da compreensão desse mundo do trabalho, nós começamos a compreender quais são os grupos sociais que fazem parte dessa sociedade, quais são os interesses desses grupos sociais e, consequentemente, nós vamos entendendo sobre política, economia e até mesmo sobre cultura. Falar sobre o modo de produção romano é falar sobre o modo de produção escravista, certo? Basicamente, o trabalho pesado ou os trabalhos mais árduos eram feitos por escravos naquela sociedade. Inclusive, vale aqui o registro, uma escravidão muito diferente da que ocorreu no Brasil, com critérios, formas e maneiras bastante específicas, que isso, inclusive, podemos até discutir em um outro momento. Mas, voltando para Roma, é importante nós sempre pensarmos que a escravidão e os escravos, então, foram parte fundamental. O trabalho árduo, pesado, era desenvolvido por esse grupo social. Bem, e aí você pode pensar, tudo bem, mas o que isso vai se relacionar com a expansão romana? Basicamente, a forma de você conseguir escravos naquela sociedade histórica era através da guerra. A partir do momento que se dominava uma determinada região e, consequentemente, dominava-se o seu povo, esse povo poderia ser escravizado. Então, aqui nós vamos começar a compreender como a expansão não era apenas um símbolo ou um sinal de glória e de conquistas, mas também era um sinal, um símbolo de ações econômicas. Afinal de contas, expandir significava vários significados, mas três nós podemos destacar. Um, acesso a riquezas dos povos dominados. Então, quando você domina uma outra região, um outro povo, obviamente que você vai em busca e vai poder pegar como espólio de guerra as riquezas daquele povo, certo? O segundo ponto, que também tem várias e várias consequências e repercussões dentro da sociedade romana, que é o acesso à terra. Afinal de contas, você conquistar o povo é conquistar a terra, as terras desses povos. E
também, infelizmente, nós não vamos tratar nessa aula, mas a questão agrária em Roma sempre foi um ponto que gerou muitas disputas, geraram debates fervorosos, inclusive até mesmo quase guerra civil. Mas enfim, então você tem acesso a riquezas e você tem acesso às terras. E além disso, você vai ter acesso às pessoas que serão escravizadas nesse processo. Então, nós temos que pensar que ela atinge a economia de três formas e atinge numa forma que é primordial, a sua mão de obra. Então, nós estamos diante de um fenômeno, de uma atividade que não é apenas guerra, mas é uma atividade econômica. Afinal de contas, é através desse modelo de expansão que Roma vai conseguir ter acesso à sua principal mão de obra. Além disso, né, nós também podemos destacar o caráter político dessas ações. Por que eu estou falando isso? Obviamente que essas ações de conquista, elas eram feitas pelo exército romano. E quando a gente pensa a política em Roma, principalmente no seu segundo momento, ou seja, na República Romana, nós temos o Senado como principal órgão. Mas, apesar do Senado ser o principal órgão político, nós não podemos esquecer que o exército passa a cumprir também uma função política muito grande. Como funciona isso? Olha, pensemos aqui. Se essas conquistas elas são possibilidades de glória, possibilidades de riquezas, possibilidades de terras e de escravos, ou seja, ela está intimamente ligada ao funcionamento da sociedade como um todo. As pessoas que fazem essas conquistas, e principalmente os líderes dessas conquistas, por líderes dessas conquistas, eu estou dizendo especificamente os generais romanos, eles começam a ter uma influência na sociedade muito grande. Em primeiro lugar, influência entre os seus próprios comandados. Era muito comum que os soldados romanos, os centuriões, eles tivessem uma relação de lealdade muito maior com o seu general do que, por exemplo, com o Senado ou qualquer outra instância decisória dentro da sociedade romana, dentro da política romana. Então, os centuriões, eles já vão ter muito impacto nesse sentido aí de gerar essa lealdade. Por que eu estou falando isso? Peguemos talvez o general mais conhecido de Roma, Júlio César. Júlio César, ele teve seu nome de grande destaque, primeiro porque os soldados o adoravam, e segundo porque a população começou a identificar nele também uma pessoa que, olha, ele nos trouxe riqueza, nos trouxe terras, enfim, trouxe glória para Roma. Então vejam como essas pessoas começam a ter papéis políticos importantes e uma influência política muito forte dentro daquela sociedade. E então, o exército romano, que a princípio você pensa, quando falamos em exército, pensamos em quê? Pensamos em defesa, né? Pensamos em segurança, mas aqui, além de defesa e segurança, estamos falando de ações econômicas, já que eles empreendiam essas conquistas, e estamos falando também de questões políticas, já que eles começaram a desenvolver, vamos dizer assim, ganhar os louros dessas conquistas e passarem a ter um destaque dentro dessa sociedade. Então, isso daí vai ser fundamental para nós entendermos o próprio desenvolvimento da política romana. Afinal de contas, esses generais, cada vez mais, eles vão ter mais peso e vão ter mais importância nas decisões e no desenrolar do processo político romano. Bem, o que todas essas questões levam a gente a pensar? Em outras palavras, quais as consequências? Bem, a primeira consequência é a expansão de Roma como um todo. Roma que estava circunscrita, vamos dizer assim, à Península Itálica, né? Península Itálica, para a gente pensar no mapa europeu, vamos pensar a bota ali, né? Sempre lembrando que a Roma, que basicamente, né, onde hoje é a Itália, seria aquela botinha ali. Então, começa a partir dali e ela vai se expandir para a própria Europa, para o norte da África e para o Oriente Próximo.
né, formando um entorno no mar Mediterrâneo que inclusive vai ser conhecido como Mare Nostrum ou simplesmente nosso mar, quando a gente pensa em Roma e nos seus processos, né, que era fundamental. E aí vem uma outra consequência disso, essa conquista e esse Mare Nostrum significa a pacificação dos mares e, a partir do momento da pacificação desses mares, uma tranquilidade para se velejar e, velejando, estabelecer comércio. Lembrando que a sociedade romana era uma sociedade urbana também e que vai se calcar muito no comércio. Muitas pessoas vão ter no comércio a sua principal atividade. E é justamente tendo essa principal atividade que a tranquilidade no mar é fundamental. Então, como consequência, vamos ter terras, riquezas, escravos, poder político para generais, possibilidade de um comércio mais pacífico e ligação dessas diversas áreas que vão compor Roma através desse comércio e, consequentemente, o desenvolvimento dessa sociedade e também o aumento das suas complexidades e das suas disputas, ok? Bem, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Voltamos daqui a pouco e espero que vocês sigam o nosso curso e assistam a nossa aula de número 3, onde nós vamos falar já sobre o período medieval. Um abraço e até lá!